Vox Quarteto. Vamos parar um pouquinho. Lembrando para vocês que às 5 horas nós teremos aqui programação toda especial, está todo mundo convidado. Eu vejo em seu olhar, não é fácil suportar. São tantas incertezas para carregar. Se o medo faz pensar que sozinho tu estás, olhe sempre para o alto. Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor. Ele te ajuda a transpor um mar em terra firme. Deus está à frente. Vai, nada poderá te abater. Em seus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim. Deus cuidará de ti. É tão difícil ver tanta coisa acontecer. Parece impossível tudo resolver. Espere um pouco mais, o melhor Deus preparou. Não desista, espera e creia. Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor. Ele te ajuda a transpor um mar em terra firme. Deus está à frente. Vai, nada poderá te abater. Em seus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Vocês querem cantar mais? Ou deixa pra tarde, né? Eles querem. Eu continuo falando nesse aqui, ou tanto faz, né? Gente, um feliz sábado. Puxa, que alegria estarmos aqui
Olha, a gente mal chegou, a gente já se sente em casa. A família de Deus é assim, né? Onde quer que a gente vá, nós encontramos os nossos irmãos. É sempre uma grande festa, é sempre uma grande alegria. E nós somos o Quarteto Vox, né? Não sei quantos conhecem. Viemos do Brasil, chegamos ontem, umas 5 e pouco da manhã. E quando a gente foi passar ali na imigração, o Samuel já veio esse ano umas 4 vezes, né, Samuca? 4ª vez. O Samuel já é de casa, né? Já está acostumado. É a primeira vez que estou vindo aos Estados Unidos, o Erickson também, o Fábio já veio uma vez com o Samuel. Mas é interessante, gente. A gente foi passar na imigração. A primeira vez eu passei, o rapaz da imigração olhou para mim, eu falei, né, bom dia. Olhou para mim, carimbou. Bom dia. Eu passei. O Erickson também, o Fábio. E o Samuel, eu acho que quase veio o FBI para interrogá-lo, né? E toda vez que ele passa, ele... Eu não sei, Samuca, eu acho que... Não sei se é a barba, alguma coisa que deixa... Mas, enfim, é bom estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus com vocês. E estava até conversando com o Fernando há pouquinho, né, sobre algumas diferenças que existem no Brasil e aqui nos Estados Unidos, né? Diferenças culturais, né, questões relativas a oportunidades de vida, de estudos e tal. E é tão interessante a gente avaliar todas essas questões, porque tudo isso influencia muito na nossa vida, né? Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós buscamos, né? Dependendo do lugar que nós estamos, nós devemos respeitar as diferentes culturas e a gente deve, de certa forma, até se adaptar às circunstâncias para que as coisas possam fluir. Eu acredito que vocês estão, né, longe, não sei há quanto tempo, dos seus países de origem, né? E eu sei que tem muito brasileiro. Ouviu um linguajar hispano também aqui, né? Alguém de algum país ali da América do Sul também, que não é o Brasil. E é uma luta para nós, né? Todos os dias temos os nossos dilemas, as nossas intrigas, as coisas para resolver. E, ao mesmo tempo, é difícil conciliar a nossa vida como cristãos dentro de um mundo tão conturbado, né? Todos os dias nós vivemos coisas novas. A sociedade está em plena transformação. As coisas estão mudando em uma velocidade avassaladora e nós mal conseguimos acompanhar as coisas, né? Até os desenvolvimentos tecnológicos, a tecnologia, ela muda a cada dia. O que hoje é ultramoderno, amanhã já está obsoleto. E para a gente se manter na moda, digamos assim, a gente tem que estar comprando coisas novas para, né, não estarmos obsoletos também. Há pouquinho, quando eu estava subindo, aqui eu sentei, os meninos estavam olhando para mim e falaram, cadê sua Bíblia? Bom, como vocês são do século passado, minha Bíblia está aqui, tá? E assim, a tecnologia, né, e a santidade da palavra de Deus, ela consiste nela mesma, independente de onde ela esteja, né? Antigamente ela estava no papiro, nos livros de rolo. Eu trouxe meu celular, até porque eu tenho o hábito de perder Bíblias em alguns lugares que eu vou. E algumas Bíblias muito especiais, na Bíblia que meu pai me deu, com dedicatório. Eu fiquei tão triste quando perdi. Eu falei, bom, quando eu viajar para longe, eu vou levar algo que eu não vou perder, assim, né? Esquecer, quem sabe, no banco da igreja. Mas, enfim. Quantos aqui se acham, assim, realmente cristãos, né? Digamos assim, cristãos de verdade, que têm uma vida plena, uma vida perfeita, né? Essa é uma pergunta que nos aflige todos os dias, né? Porque nessa busca por sermos cristãos, nós encontramos os nossos dilemas pessoais, as nossas lutas, e como é complicado. Entendemos, estávamos falando até há pouco na lição, a graça de Deus para conosco, né? E essa relação que Deus quer ter conosco, e nós muitas vezes confundimos aquilo que nós podemos fazer com o que realmente Deus quer fazer por nós. Existe um jovem na Bíblia que vivia esse dilema. Ele vivia um conflito muito grande. Ele tinha muito sucesso em tudo que ele fazia. Ele era muito bem sucedido. Ele tinha muitas posses, muitos bens. Mas ele sentia que algo estava errado. Inclusive, socialmente, ele era muito bem visto. As pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, né?
tudo bem com ele. Ele é jovem, quem sabe, né, bonito, ele é bem-sucedido, tem muitas posses, ele é um cristão exemplar, ele está sempre no templo, ele faz tudo certinho. E este jovem, né, que a Bíblia não fala o nome dele, só fala que ele era o jovem rico. E, a gente pode conferir a história dele, está no livro de Mateus, no capítulo 19, também no livro de Lucas, no capítulo 18. E o jovem rico vivia esse dilema, ele fazia tudo, mas ele sentia um vazio existencial, ele sentia, faltava algo ainda. Ele foi conversar com Jesus. E você se lembra da história, né? Ele chegou lá para Jesus. Senhor, olha... Eu acho interessante, tem as duas versões da história, tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas. No livro de Lucas fala que ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, né? Que devo fazer para herdar a vida eterna? No livro de Mateus tem uma variação. No livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 16, ele diz assim: mestre, o que de bom eu posso fazer para herdar a vida eterna? É interessante porque isso reflete um pouquinho a nossa realidade, né? Nós estamos o tempo todo tentando barganhar com Deus. Nós entendemos, até porque como seres humanos nós estamos acostumados é natural isso. Tipo, alguém faz alguma coisa de bom para nós, naturalmente, a gente não pondera sobre isso, mas nós queremos retribuir essa coisa de boa que a pessoa fez por nós na mesma medida, né? Seja algo bom ou seja algo ruim. A gente poderia chamar isso de uma retaliação, né? Quando alguém faz algo ruim, a gente quer retribuir na mesma moeda, até dobrado, né, se a gente puder. Quando é algo de bom, a gente quer também fazer na mesma moeda, retribuir para a pessoa. E a gente acredita que com Deus nós somos assim, a gente não pondera sobre isso, mas nós agimos muitas vezes com Deus assim: peraí, eu vou à igreja, eu vou ajudar algumas pessoas, eu vou fazer algumas coisas, e aí eu vou estar quite com Deus. A minha parcela de bondade, né? O meu pedacinho no céu está sendo comprado com isso aqui. Ele chegou com essa conversa com Jesus, né? E se você quiser conferir, Mateus, capítulo 19, no versículo 16, ele fala isso com Jesus. Deixa eu ver aqui. Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus falou para ele, né? Você tem que guardar os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e tal. Jesus foi citando. Ele falou: mas Jesus, eu faço isso desde a minha meninice. Eu nasci dentro desse contexto, eu faço tudo. Mas esse vazio existencial não sai de mim. Eu sinto um vazio, algo que me incomoda, falta algo. Não adianta o que eu faça, não adianta o que eu compre, não adianta as pessoas com quem eu me relacione, não adianta as dietas que eu tento fazer, não adianta as mudanças no estilo de vida que eu tente agregar para mim. Esse vazio existencial não sai, está sempre faltando alguma coisa. Jesus falou: certo. Então você guarda todos os mandamentos desde que você nasceu. Você tem uma vida exemplar, mas ainda está faltando algo para você. Então eu já sei que está faltando para você. Vai, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu. Naquele momento Jesus identificou a única coisa que faltava para ele. Ele fazia tudo. Ele fazia tudo. Tudo o que, digamos, socialmente seria aceitável, né? Aos olhos dos homens estava tudo correto, ele era perfeito, ele era um modelo a ser seguido, mas ele sentia algo que ninguém podia preencher, que aquela aparência, aquele status que ele tinha, não podia resolver. E aí Jesus falou, em outras palavras para ele: meu querido jovem rico. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Eu achei isso fantástico, assim, porque Jesus nos ama a todos, né? Mas eu acho que a Bíblia, quando fala assim que Jesus o amou, é de uma forma muito mais envolvente. Jesus queria que ele fosse discípulo dele, era algo especial.
existiram pessoas no ministério de Jesus, né, foram curados por Jesus, e outros que se impressionaram muito com Jesus, como o próprio... Existiam os jovens que foram endemoniados, foram curados, eles queriam seguir Jesus. Jesus falou, não me sigam, vão para a terra de vocês e preguem sobre o meu nome, vocês não precisam estar do meu lado. Mas esse jovem disse que Jesus o amou e falou, olha, vende tudo e fica do meu lado, me segue. Jesus estava falando, você está precisando de mim, falta a minha pessoa na sua vida. E aí, aquele jovem estava lá naquele grande dilema, e naquele momento ele estava em frente da única pessoa que poderia resolver os seus problemas. E aí ocorre a coisa mais incrível dessa história, que é o fato de que aquele jovem simplesmente virou as costas e foi embora. Deixou Jesus falando sozinho. E aí eu me pergunto se nós não fazemos isso muitas vezes também. É fácil, hoje a gente lê a história, né? Está aqui na Bíblia, está registrada a história desse jovem. E a gente fala, nossa, mas que absurdo, esse jovem fez isso. Mas será que eu não faço isso muitas vezes? Quando eu não abro mão de determinados prazeres momentâneos, ou eu não abro mão de momentos, coisas triviais. E os discípulos se espantaram com aquilo, né? E Jesus fez uma declaração que foi contundente, uma declaração forte, de certa forma, até um pouco compreendida, quando Jesus diz, né, quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí os discípulos espantados, né, porque naquele tempo os ricos eram sinônimo de abençoados por Deus. Não que não sejam, mas eles acreditavam que os ricos tinham um favor especial de Deus, e os pobres eram pobres porque eles eram culpados. Eles tinham alguma história, fosse por causa dos pais deles, dos pecados dos pais deles, fosse por causa de seus próprios pecados, enfim, eles eram pobres, ou porque eles eram rejeitados por Deus. Ele diz, mas Senhor, se os ricos, é tão difícil, né, de um rico entrar no reino do céu, então quem pode entrar no reino do céu? Porque se eles são os privilegiados, quem mais pode entrar? Jesus falou, para os homens, muitas coisas são impossíveis, mas para Deus, o que é impossível? Nada é impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mas quando Jesus fala aqui sobre rico, quão dificilmente entrará um rico no reino do céu? Esse jovem, ele era rico materialmente, mas ele acreditava que era rico de uma outra coisa, que é algo que nós devemos ter muito cuidado também. Ele acreditava que ele tinha, na verdade, uma prerrogativa de ter as riquezas espirituais. Ele acreditava que ele já estava salvo simplesmente por fazer coisas boas. Ele vivia nessa busca, na tentativa de fazer coisas boas para alcançar o favor de Deus. E aí é que está o problema, é onde vive o problema. E essa riqueza, essa falsa riqueza, porque ele conhecia a verdade, ele sabia o que era verdade, ele tinha as escrituras sagradas, ele vivia conforme os mandamentos, e essa era a riqueza que ele acreditava que bastaria para que ele herdasse a vida eterna. E Jesus falou bastante sobre essa riqueza. Jesus disse no livro de Apocalipse, tu dizes, rico sou e de nada tenho falta, mas não sabes que és um pobre, miserável, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes limpas para que te vistas e colírio para teus olhos para que vejas. É um outro problema, é uma outra riqueza que Jesus está falando aqui, uma presunção de riqueza. Não basta conhecer a verdade, não basta conhecer as Escrituras, não basta conhecer sobre Jesus se nós não vivemos com Jesus.
Você se acha rico, mas não vive com Jesus. Você se acha rico. Nós nos achamos ricos simplesmente porque conhecemos toda a verdade. Nós temos os mandamentos, nós temos a Bíblia, temos as histórias, temos o espírito de profecia, mas não vivemos com Jesus. Nós rejeitamos Jesus. E quando Jesus nos chama para viver com Ele, nós simplesmente viramos as costas e vamos embora. E quando eu digo que nós viramos as costas e vamos embora, não é que nós vamos embora da igreja. Às vezes estamos aqui na igreja, mas nós não estamos buscando a Jesus. Não estamos vivendo com aquele que pode definitivamente tirar essa sensação de inércia, essa sensação de impotência ante a vida, essa sensação de que o que nós estamos vivendo é irrelevante. Porque, na verdade, queridos, o que nós vivemos aqui é, sim, totalmente irrelevante sem Jesus. Não importa as conquistas que nós façamos. E o próprio sábio Salomão disse isso no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 1. Tudo é vaidade, né? Eu gostaria até de ler aqui. Abra a sua Bíblia, ou se a Bíblia for projetada ali também. Eclesiastes, capítulo 1. Sabe, Salomão discorre sobre a ilusão da vida. Capítulo 1, versículo 1. São estas as palavras do sábio que era filho de Davi, rei em Jerusalém. Aqui na minha versão, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: é ilusão, ou vaidade, né? É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão, tudo é vaidade. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá as voltas, mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio, a água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. E o que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Que afirmação contundente, é a realidade. E a gente se frustra muitas vezes com o que a gente faz. A gente se frustra com as coisas que acontecem e vivemos nessa lida que parece sem sentido. E por isso precisamos de Jesus mais do que nunca. É importante nós termos sonhos. Eu acredito que vocês estão aqui por causa de sonhos. Vir para um país diferente, uma língua diferente, enfrentar desafios, lutas diárias, né? Eu imagino que vocês tenham. Nós temos lá no Brasil muitas lutas, né? Vocês sabem, né? Realidades, mas é muito mais fácil estar em casa com a sua família, né? Do que em um lugar totalmente diferente. Você lidar com situações que não fazem parte da cultura. E é necessário haver um sonho, um objetivo muito forte, algo muito grande para motivar, para mover uma pessoa a fazer uma mudança tão grande. Eu acredito. Eu já ponderei algumas vezes, assim, se eu teria coragem de fazer isso, sabe? De sair do meu país. Outro dia até conversando com o Samuel, ele fala, cara, acho que não saio de casa. É por causa da família. Não é fácil. Mas nós precisamos ter sonhos. Nós precisamos ter objetivos. E Deus quer que nós tenhamos objetivos. Deus, Ele se importa com a nossa vida. Deus se importa com a nossa alegria. Deus, Ele quer nos ver felizes. Ele nos quer ver realizados. A escritora Ellen G. White diz que quando nós temos objetivos, nós precisamos sempre mirar mais alto do que os objetivos, como os arqueiros fazem, né? Você tem um objetivo, mira mais alto. Porque a flecha ela sempre faz uma curva. Na queda, ela vai cair um pouco mais baixo. Se você mira mais alto, ela acaba caindo, se não no ponto que você quer, próximo ao ponto que você quer. Quem sabe, se for mais acima, melhor. Então, precisamos ter objetivos, precisamos ter metas em nossa vida. Mas,
precisamos ter a consciência também de que tudo aqui é passageiro. Tudo passa, todas as coisas passam, inclusive a nossa própria vida. E é tudo tão rápido, né? Quando a gente analisa, né? Eu hoje tenho um filhinho, está com 3 anos, mas eu me lembro, há pouco tempo, minha esposa estava grávida e, nossa, hoje o menino está correndo para todo canto, né? E eu falei, mas quando é que isso aconteceu, né? Eu percebi, já está falando, né? Já com fluência, assim, já muito engraçadinho algumas coisas que acontecem. Eu falo, nossa, mas passa rápido demais. E alguns amigos falam, olha, fica esperto, daqui a pouco ele já está indo para a faculdade, já está casando, e você também não vai ter percebido esse tempo passar. E a vida é assim, tudo passa muito depressa. Mas Jesus, ele nos prometeu coisas muito diferentes. E muitas vezes os sonhos de Deus para nós não representam necessariamente os sonhos que nós temos para nós. E não é fácil nós confiarmos em Deus quando as coisas acontecem de uma forma contrária àquilo que nós esperamos. Às vezes nós fazemos planos, nós temos sonhos e tudo parece dar errado. Eu vejo o exemplo, por exemplo, de José. José é um dos maiores exemplos na Bíblia de coisas assim acontecendo sempre ao revés, coisas acontecendo sempre contra. É como se Deus não estivesse olhando, como se Deus não estivesse, né, atento àquilo que estava acontecendo. José, com 16 anos, né, foi praticamente quase assassinado pelos irmãos, foi vendido depois. Judá, né, o irmão mais velho, acabou amenizando as coisas ali. Não, vamos jogar ele no poço. Judá queria salvar o José, tirar do poço, mas não deu tempo. Os outros irmãos foram lá e venderam. Enfim, contaram toda aquela mentira para Jacó, de que um bicho tinha matado José. Enfim, José foi levado, amarrado ali pelas mãos, puxado pelos camelos ali pelo deserto, caminhou, foi até o Egito. Fiquei pensando, nossa, se fosse eu acho que eu estaria assim, Deus, cadê o Senhor, né? Porque eu estou aqui, estou sofrendo, tudo acontecendo ao revés. Ele chegou lá e, por fim das contas, Deus foi abençoando. A Bíblia fala que o que José botava a mão dava certo. E começou a tomar conta da casa do comandante lá. E, enfim, tudo funcionando, começou a funcionar. De repente, aquela história com a esposa de Potifar, por uma mentira, foi para a prisão. E nessa prisão ele ficou 12 anos. Meu Deus, às vezes eu passo por questões pequenas, né, que nem se comparam, mas que são reveses em minha vida, em que eu falo, Deus, né, e questiono a Deus, e falo, Senhor, por que isso está acontecendo assim? Por que não poderia ser? Eu fiz planos, tal. Eu falo, fico pensando, quantas vezes José não passou pela cabeça de José ter sido esquecido? Quantas vezes não passou pela cabeça de José que a vida dele era sem sentido, sem objetivo, sem propósito, né? Mas o que ficou na mente de José era o que era o mais importante. Ele aprendeu que na casa dele, com os pais dele, que o mais importante, independente das coisas estarem acontecendo a favor ou contra a sua vida, os seus propósitos, o mais importante era ele confiar em Deus. Era ele ter essa esperança, estar ligado a Deus, independente do que acontecesse. Até que, enfim, nós sabemos o resultado de José. Depois de 12 anos preso, ele saiu da prisão para se tornar o governador de todo o império do Egito. Que coisa fantástica! Por outro lado, né, nós vemos a história de Moisés, né, uma história muito conturbada também, né, de nenenzinho já começou, né, a mãe botou no cestinho no rio, e aquela história foi achada pela princesa. Enfim, aos 40 anos foi para o deserto, ficou lá mais 40. Aos 80, chamado por Deus para um propósito muito especial, salvar o seu povo do Egito. E ele ficou mais 40 anos levando aquele povo pelo deserto. E quando ele finalmente ia entrar, Deus chegou e falou, Moisés, você vai ficar aqui. Mas, Senhor, eu tive todo o trabalho, nadei o mar, eu vou morrer aqui na praia, né? Ele disse, você não vai entrar.
E aí surgem os questionamentos. Mas ele não se... Eu acredito que ele se entristeceu, mas ele não se revoltou contra Deus, porque ele sabia que Deus sempre guarda o mais importante para o final. Moisés morreu ali, na montanha, enxergou de longe, né, a terra prometida, morreu ali na montanha. Mas ele sabia que no final Deus daria para ele a maior recompensa. E nós sabemos que Jesus o ressuscitou e que ele foi para uma terra muito melhor do que a que ele esperava. Quando eu era criança, em um momento da minha vida, eu me lembro que eu comecei a ponderar sobre Deus, a pensar quem era realmente Deus, porque eu vivia naquele contexto de igreja, nasci na igreja. Meu pai foi obreiro muitos anos, nos anos 60. Meu pai trabalhou nas lanchas da Igreja Adventista, no Rio São Francisco, atendia a população pobre, ribeirinha, né, a população carente. E sempre envolvido com a obra. Eu cresci dentro desse contexto e chegou um momento em que eu comecei a me questionar, falei, meu Deus, quem realmente é o Senhor? Porque eu conheço aqui de ouvir falar, né? Eu escuto dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, mas eu quero realmente viver com o Senhor, ter uma experiência contigo. E eu ouvia sobre as histórias da Bíblia, ouvia sobre os milagres de Deus, eu falei, eu quero ter isso na minha vida, eu quero viver isso. Então eu me lembro que uma vez eu estava na escola, eu acho que fazia a 3ª série, e tinha uma prova oral. Só que eu não lembrava que tinha essa prova oral, não sabia que tinha essa prova oral, e eu não tinha estudado como devia. Enfim, eu precisava de um milagre, né? E a nota que eu teria ali teria um peso muito grande para eu poder passar de ano. E o menino, né, ali, criança, na 3ª série, eu comecei a me lembrar de todas essas histórias da Bíblia, de como Deus atua na vida de seus filhos. Eu comecei a orar, falei, Senhor. E a professora, ela fazia a chamada, era conforme a chamada, né? Como meu nome é com R, Robson, na chamada eu ficava mais para o final, né? Então eu falei, bom, dá tempo de eu dar uma repassada aqui. E comecei a estudar feito um louco, né? Era sobre geografia. Comecei a estudar feito um louco. E eu vi que não daria conta, né? Estava chegando o meu nome. E eu orei para o Senhor, falei, Deus, eu estou vendo que não vai ter jeito. E eu fiz a seguinte oração, falei, Senhor, eu não vou conseguir estudar tudo, então eu vou decorar uma dessas questões aqui. E o Senhor vai fazer a professora me perguntar essa questão que eu decorar. Pode ser, Senhor? Eu prometo para o Senhor que na próxima vez eu estudo. E aí, eu tive a plena convicção e estudei. Né? Decorei aquela questão. E aí chegou meu nome. E a professora fez a pergunta. Eu respondi. Fiquei muito agradecido ao Senhor. Essa experiência me marcou muito. E em uma outra feita, nós havíamos nos mudado do Rio de Janeiro. Meu pai havia saído do Hospital Adventista Silvestre, que fica ali, um hospital, fica num lugar muito bonito no Rio de Janeiro, caminho para o Cristo Redentor. Ele trabalhou muitos anos ali. E a gente foi para a Bahia. No interior da Bahia, meu avô tinha uma roça de cacau lá e ele resolveu se aventurar em outras coisas. A gente foi para lá e todos os dias meu pai ficava trabalhando uma semana na cidade, outra semana ficava com a gente ali na roça. E foi um período em que eu tive a oportunidade de viver com os meus pais, com a minha irmã, a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E todos os dias de manhã, ela acordava a gente 5 e pouquinho da manhã, para a gente orar no meio do cacau. Meu avô tinha era uma roça de cacau, a gente orar no meio do cacau. E eu lembro que ela pegava umas folhas tinha mandioca também, plantação de mandioca, tinha umas folhas grandes assim. Ela falava, filhos, coloquem aqui embaixo, né, na terra, para não machucar o joelho. A gente botava aquelas folhas, a gente se ajoelhava ali. E todos os dias. E um desses dias, a gente orando, a gente de olho fechado, mamãe orando, e a gente começou a ouvir passos, né, no meio das folhas ali e tal, e, né,
dos gravetos secos ali, a gente ouviu passos se aproximando, a gente sentiu aqui, eu percebi alguém próximo aqui, se ajoelhou também, a gente, né, de olho fechado, a gente sentindo, né, a presença. Mamãe terminou de orar, quando ela falou, estava chegando ao final da oração para falar em nome de Jesus, amém? Quando ela estava terminando, a gente sentiu que a pessoa levantou e foi se afastando, a gente ouvindo os passos. Ela falou, em nome de Jesus, amém. E naturalmente todos nós nos viramos para olhar e não havia ninguém. A gente ficou, a mamãe falou, vocês perceberam que alguém veio aqui? Eles falaram, sim. A gente sentiu, eu senti, eu estava aqui, veio aqui, a gente ouviu os passos, sim, nós ouvimos. E um pouquinho antes dessa hora terminar, a gente ouviu os passos se afastando também. A mamãe falou, esse filhos é o anjo do Senhor que recebeu a nossa oração e levou para o céu. Então, experiências assim que marcaram minha vida. Uma outra experiência também com Deus, para começar a cantar. Lá no interior não iam muitos grupos famosos, grupos bons, mas um dia foi um grupo muito bom. E eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, Deus, eu gostaria demais de cantar em um grupo assim, de poder louvar o nome do Senhor de uma forma mais abrangente, de poder falar, sabe, às pessoas do teu nome, alcançar as pessoas, para que elas conheçam o teu nome. E orei para o Senhor. Lembro que a lua estava bonita à noite, depois do programa, fui para casa e orei naquela fé. Pareceu até que a lua brilhou mais forte. E no dia seguinte tive um convite para cantar em um grande grupo no Brasil, antigo, né, os mais novos aqui não vão se lembrar. Se chamava Grupo Integração. Foi bem influente no Brasil nos anos 90. Enfim. Estou minha idade aqui, entregando minha idade. Né? Mas, enfim. Essas coisas me marcaram muito sobre como Deus se preocupa conosco. Mas, contei isso aqui para vocês para contar uma outra coisa. Existiram momentos em minha vida em que eu clamei a Deus, eu implorei a Deus, eu chorei, eu fiquei desesperado, eu gritei para Deus e não tive resposta nenhuma. Então, a gente começa a entender que Deus ele não está conosco somente quando as coisas funcionam para nós. Deus não está conosco somente quando Ele nos dá as respostas que nós queremos. Deus está conosco sempre. Até nos momentos de dor, até naqueles momentos que nós não entendemos. E é exatamente por isso que é difícil compreender o caráter de Deus. E muitas vezes é complicado, os filósofos, os ateus discorrem sobre isso. Muita gente discorre por quê? Porque se existe um Deus que é amor, um Deus que é bondade, um Deus que é misericórdia, um Deus que é infinitamente, que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, não tem limite o seu amor. Por que ocorrem tantas desgraças no mundo? Por que tanta miséria? Por que tanta coisa ruim acontece na minha vida que eu não sei explicar? E aí quando as pessoas me perguntam sobre Deus, mas você ora? Tá, eu oro, mas e por que as coisas não dão certo para você? Você diz que acredita em um Deus, mas você está aí sofrendo, né? As coisas não funcionam. Ou quem sabe, até pode ocorrer o inverso também, tá? Você tem tudo, mas o teu vazio existencial não passa. É difícil conciliar essas duas coisas. E já escreveram muitos livros, muito se fala sobre isso, mas ninguém chega a um denominador comum. E por isso os ateus também falam que não acreditam na existência de Deus, porque não compreendem essa. Eles dizem que isso é um paradoxo. Mas, quando nós olhamos para a cruz, quando nós vemos o sofrimento de Jesus na cruz, nós entendemos que nós podemos confiar nesse Deus. Olhe o que Jesus fez por nós. Olhe toda a sua dor, seu sacrifício, seu sofrimento, tudo que Ele abandonou lá no céu por nossa causa, tudo que Ele passou, Ele não precisava disso, mas Ele fez. E por mais que nós não entendamos certas coisas que acontecem conosco hoje, por mais que nós não entendamos porque nós sofremos, porque a jornada é tão difícil muitas vezes,
E porque muitas vezes Deus não nos responde como nós queremos, nós precisamos ter a certeza do que é mais importante. Nós precisamos ter a confiança de que Deus está conosco, mesmo quando nós não entendemos o porquê das coisas. E é importante nós termos a noção de que nós somos filhos amados de Deus. E depois que o meu filho nasceu, eu pude entender melhor o que é esse amor. Quando meu filho ele tosse um pouquinho, né, eu já fico desesperado, meu filho, né, e olho e vejo se está tudo bem. A minha esposa, a enfermeira, ela fala, calma, amor, calma, está tudo bem. Ele só tossiu, não é nada. Né? Eu sou meio desesperadão, assim, qualquer coisa que acontece. Se ele chora um pouquinho, eu já fico desesperado. Enfim, mas eu passei a entender como a minha mãe me olhava, né, porque minha mãe agia assim comigo também. Eu entendo como é que Deus nos olha e o sacrifício que Jesus fez por nós. Independente de nós aceitarmos ou não, Ele fez esse sacrifício, porque nós somos os seus filhos. Ele convida hoje você. Ele me convida. Né? Ele quer que nós andemos com Ele. Não basta conhecer a sua palavra escrita. Não basta conhecer os seus mandamentos. Não basta saber que Deus existe, é preciso viver com Ele. E aí, não importa o que aconteça, o que importa é que no final tudo será perfeito, porque Deus nos prometeu um lar eterno onde não mais existirá dor, não mais existirão separações, não mais existirá morte, nem as tristezas que nos afligem nesse mundo. E aí todos nós teremos um lar, não é? Muitos estão separados de seus familiares, amigos. Todos nós estaremos juntos, unidos eternamente com Deus e com todos os nossos amados, até aqueles que já se foram e ressuscitarão pelo poder vivificador de Jesus. Amém? Quero convidar o quarteto. Nós vamos cantar agora sobre essa certeza de que somos filhos queridos de Deus. Sempre junto a mim, mas você decidiu se afastar e sem rumo andar. Não me abandone a ponto de não mais poder me encontrar. Ainda estou aqui bem perto de você. Tudo que peço é só mais uma chance pra poder te ajudar. Filho, eu estou
te dizer que estou aqui bem perto de você. Pra mim, chega de tanto errar e correr sem saber qual o caminho. Quero poder te falar, te mostrar um rumo bem melhor, se você tão somente aceitar minha direção. Não me abandone a ponto de não mais poder me encontrar. Ainda estou aqui bem perto de você. Tudo que peço é só mais uma chance pra poder te ajudar. Filho, eu estou a te dizer que estou aqui bem perto de você. Não me abandone a ponto de não mais poder me encontrar. Ainda estou aqui bem perto de você. Tudo que peço é só mais uma chance pra poder te ajudar. Filho, eu estou a te dizer que estou aqui bem perto de você. Estou aqui bem perto de você. Amém. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, como é bom termos essa certeza de que o Senhor está bem perto de nós. Obrigado, Pai, pela salvação concedida através de Cristo Jesus. Dá-nos um sábado de paz, de alegria, que possamos viver a cada dia mais perto de Ti e que, independente das circunstâncias, termos esta confiança de que no final teremos a bênção e a paz eternas ao Teu lado. Fica conosco, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.